São três as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Embora a gente tenha se conhecido ao vivo no ano passado, eu já te acompanho há bastante tempo e eu acho sensacional. E essa ideia de começar do zero, né? Essa jornada do zero para se tornar um tributarista diamante de muita qualidade, eu acho sensacional. E eu acho que é muito possível da idade que for. Exato, exato. E acaba sendo um pouco de quebra de paradigma, né? Porque quem está começando do zero realmente precisa dessa instrução. E às vezes, Camila, as pessoas elas começam do zero, que é muito comum aqui, né? Começa do zero no tributário vindo de outra área, ou vindo do direito mesmo, assim como bacharel em direito, às vezes é um advogado que está vindo de outra área, então o tributário está muito longe da sua realidade. Então precisa, por mais que tenha estudado um pouquinho na faculdade, que a gente estuda um pouquinho, né? Também não é o suficiente para a gente de fato se tornar tributarista, mas também está distante, está longe, não lembra mais. Então, do zero é do zero mesmo, né? E como você falou, quando a gente começa do zero, a gente tem que começar dos fundamentos. Costumo falar que é o nosso alicerce. Né? Qual que é o nosso Exatamente. alicerce? A gente tem que ter essa base teórica que acaba sendo, né? Por mais que tenha gente que queira, eu quero a prática, mas assim, é muito difícil dissociar a prática da teoria. Né? Né? Eu sou muito defensora de aliar a teoria à prática. Né? Porque só a teoria solta, sem saber o que vai fazer com aquela teoria, acaba desestimulando, né, a pessoa. Agora, aliando teoria à prática, é a forma que, de fato, você vai se tornar tributarista. Né? Porque Exatamente. e não é, eu vou te ensinar a fazer um serviço da área tributária, sei lá, vou te ensinar uma tese tributária, vou te ensinar uma gama de teses tributárias, eu vou te ensinar a fazer planejamento. Não, eu estou te formando como tributarista. Então, para você se formar como tributarista, você tem que ter uma visão mais ampla do todo, né? Não é aprender uma coisa para repetir. Não é aprender que vai decorar e repetir, replicar. Isso, sem desmerecer quem faz isso, né? Tô falando Exato, exato, mas assim, você não se torna um tributarista completo, e o que você traz justamente é isso, você trazer desde o começo com fundamentos e precisa da teoria, ainda que eu vá fazer uma tese, essa uma tese, ela vai precisar de uma teoria e o nosso direito tributário, a base toda dele está na Constituição Federal. Então, assim, até o que facilita o nosso trabalho. Então, assim, a gente, a partir da Constituição Federal, lá está toda a grande teoria do nosso direito tributário. E é onde a gente consegue, de fato, começar. Né, entender princípios constitucionais tributários é o nosso começo. Então, assim, a gente precisa dessa teoria de toda forma. Para você ter uma ideia, como que lá dentro do FTF, do meu curso de formação, eu estruturei pensando nisso. O que eu estruturei? Preciso mostrar para o aluno, quando ele entra, o que é ser tributarista, qual que é a realidade do nosso sistema tributário. Então, eu trago dados, né? Até porque a gente, dentro do BPT, a gente tem muitos dados, então eu apresento os dados que a gente tem dentro do BPT para trazer essa realidade e aí focar na Constituição. Aí você tem que entender o sistema tributário nacional que está na Constituição. Que é aí que é o começo de tudo para a gente entender, para a gente poder se posicionar, para entender o que é uma reforma tributária, né? Então, e aí que a gente vai esmiuçando toda a parte da legislação. Então, eu peguei todo esse compilado que eu tenho, né, vai fazer 2 décadas, Camila, mas isso a gente deixa abafado aqui, deixa em off, né? Deixa para lá. Deixa em off, mas todo esse compilado de vivência e tento dar aquela, não vou dizer que é uma
que a Maite é bacharel em Direito, olha só que Ai, interessante. que legal. Ela não chegou a tirar o AB porque ela migrou para a parte de planejamento, e aí não fazia sentido, né, ter uma OAB para não usar. Sim, sem Mas dúvida. vamos lá. Mas vamos lá, vamos falar de entrevista de emprego, né? Vamos falar, quero trabalhar, tô aqui, eu quero ingressar, porque muita gente fala, eu não tenho experiência, como é que eu faço para adquirir uma experiência? Não, para adquirir experiência, um caminho trabalhe em algum lugar que já atua na área tributária. Então vamos lá, Camila, primeiro passo, a pessoa chegou, olha, eu quero trabalhar num escritório, né? Eu quero trabalhar, seja, vamos pensar, seja como estagiário, seja como enfim, já advogado, né? Qual que é o primeiro passo, né? Como me preparar para isso? Tá. A partir do momento que eu decidi que eu quero trabalhar em um escritório, porque tem gente que quer já abrir o seu próprio escritório, e aí são outros passos, né? Mas eu decidi que eu quero trabalhar com pessoas, quero ter pessoas que me ensinem, quero trabalhar num escritório. Eu acho que a primeira coisa a fazer é você. Existem tantos escritórios hoje em dia, né? Então, assim, eu ter uma ideia de quais escritórios eu vou querer aplicar, né? Então, assim, quem são esses escritórios? Quem são os advogados que estão lá? Então, fiz esse mapeamento de em qual escritório eu gostaria de trabalhar. E aí, primeira coisa, a gente vai entrar no LinkedIn, primeiro já com um currículo muito bem formado, né? Bem bonitinho, detalhadinho. Eu sempre falo, né, para as pessoas, eu quero trabalhar com tributário e tal. Eu falo, para quem você vai mandar esse currículo, onde você vai aplicar, faz toda a diferença. Eu recebo os currículos diretamente no meu e-mail de pessoas X, com textos tão bonitos, olha, meu nome é tal, eu sou da faculdade tal, gostaria muito de trabalhar com direito tributário. E assim, você vê que é um texto que a pessoa está afim. Né? Eu já trabalhei com direito tributário, ou eu não trabalhei com direito tributário, a pessoa está afim, aquilo já me ganhou. Eu vou querer ouvir aquela pessoa, independente dela, já trabalhou com tributário, não trabalhou com tributário, mas ela escreveu aquele texto, ela foi atrás de mim, provavelmente conseguiu pelo LinkedIn. Então, foi uma pessoa que fez o mapeamento de escritório, ou fez o mapeamento através da pessoa, especialmente eu quero trabalhar com aquela pessoa, aquele advogado tributarista. Então, assim, ela mapeou, ela se dedicou e aí ela mandou o currículo. O que geralmente acontece? Eu olho o meu escritório, hoje em dia a gente precisa muito de... não precisa muito, né? Na verdade, a gente já precisou muito, hoje em dia menos, mas pessoas que tenham inglês. Então, assim, eu bati o olho no currículo, tem inglês, não tem inglês. Então, assim, acaba sendo... um diferencial, sim, mas eu já recebi e-mails, olha, eu vi que a vaga que você postou é para advogado, estagiário, que tenha inglês fluente ou que tenha um inglês avançado. Eu ainda não tenho inglês, mas eu me comprometo eu quero voltar a estudar. Isso, para mim, é esse sangue nos olhos que qualquer pessoa, qualquer entrevistador, qualquer recrutador vê muita diferença. Né? Então, fala, eu quero conhecer essa pessoa. Né? Aliás, no escritório antigo que eu trabalhei, nossa, mas eu travava guerras fenomenais, assim, eu quero conhecer essa pessoa. Não, mas essa pessoa não tem inglês, essa pessoa veio de uma faculdade e tal. Eu falei, mas ela quer trabalhar com tributário, ela tá com vontade. Então, assim, isso já é o primeiro caminho. Por isso que eu falo, se você quer trabalhar com tributário, você não precisa... Como estagiário, né, especialmente, você não precisa ter trabalhado com tributário. Eu quero sentir que você, primeiro, pesquisou o escritório, sabe quais são os pontos fortes do escritório, pesquisou a pessoa com quem você vai fazer a entrevista, porque escritório grande, geralmente, você faz direto com o RH, né? Escritório menor, sou eu mesma que contato a pessoa, eu ligo, eu marco a reunião e eu mesma converso. Então, assim, você vai para uma entrevista com informações, olha, eu vi que o seu escritório, o carro-chefe é isso, isso e isso, eu já vi que vocês ganharam o prêmio tal. Isso dá uma coisa dentro da gente, fala, essa pessoa precisa trabalhar comigo, olha que interessada, olha como ela quer
estar com a gente. Então, assim, isso faz muita diferença. E outro dia, até minha irmã, minha irmã não é advogada, ela foi fazer uma entrevista. E aí, na verdade, ela é financeiro, né? E ela foi num escritório de advocacia fazer entrevista para ser o financeiro. E aí eu falei, por favor, comece já sendo simpática da secretária. Então, assim, mostre que você quer entrar no escritório desde a pessoa que te recebeu. Porque, assim, eu já tive secretária que voltou, que recebeu a pessoa na porta, colocou ela na sala, falou: gente, essa pessoa é muito incrível, ela é muito fofa, olha o que ela me falou, a gente precisa contratar ela. Então, assim... Já me deram empatia logo na entrada, né? Porque você tem que pensar que você está entrando num ecossistema, né? Um ecossistema formado de outras pessoas, inclusive que se você integrar aquele ecossistema, você vai precisar se relacionar com todas essas pessoas. Então, e sabe o que eu achei interessante quando você estava falando? Eu fiquei pensando aqui, eu falei, olha só, não é tão diferente quando a gente vai fazer uma primeira reunião de prospecção com o cliente. Né? Vamos pensar que o cliente não veio até a gente, o mês que veio, tanto faz, a gente foi até ele, gerou. Você vai já mostrando interesse que você conhece aquela empresa, que você pesquisou, você entrou no site, que você tem. Assim, é muito parecido quando você vai buscar uma entrevista de emprego, você quer um emprego, você quer trabalhar num lugar, você tem que mostrar interesse, que você conheceu aquele lugar que você teve, né? Foi a fundo, pelo menos, né? Que você foi a fundo ali para dar uma investigada, olhou as redes sociais, olhou o site, quem que é, o que que faz. Isso eu concordo super com você, que faz toda a diferença. Às vezes, até a carta de apresentação, quando a pessoa manda, como você falou, cara, seja, sei lá, às vezes manda no LinkedIn, às vezes manda no e-mail, seja essa carta de apresentação ou texto de e-mail já mostrando que não é algo padronizado, que está mandando para Deus e o mundo, né? Exato. Já chama atenção. Às vezes o currículo em si não precisa ser um currículo enfeitadinho, com design e tal. Às vezes não é isso que vai chamar atenção, mas eu acho que o que chama atenção é uma pessoa mostrar o interesse que ela tá olhando você, o seu escritório. Né? Por mais que não esteja buscando em outros lugares, mas ela mostrou interesse por você. Ela parou um pouquinho do tempo dela para pesquisar e falar, não, eu quero estar nesse lugar. Porque o que a gente quer são pessoas comprometidas e que vistam a camisa do lugar que a gente está. A gente está, né, sempre preocupado em ter um bom ambiente para que as pessoas também retornem, né, dentro das atribuições dela. Eu achei muito legal isso que você trouxe, Camila. E assim, como é que eu vou me diferenciar dentro de vários currículos que a pessoa está recebendo? Então, assim, um e-mail bem desenhado que já mostre lá o teu sangue nos olhos, falando, eu quero participar daí. Gente, faz uma diferença. E eu até comentei com você ontem, Lê, desde muito nova, eu trabalhei 17 anos no Tosini Freire e eu faço recrutamento de pessoas para minha equipe desde muito nova. Então, assim, eu era advogada júnior, eu fazia recrutamento de todos os estagiários. Quando eu fui pleno, eu fazia de todos os estagiários e advogados júniores, porque eu sou muito people, né? E eu gosto, enfim, e essa coisa de conversar e de entender, e isso me instiga muito. E assim, como faz diferença a pessoa ter toda já essa bagagem, então assim, e se diferenciar dos demais. Eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo muito, que também está muito ligada a você demonstrar essa vontade, é propriamente a questão do inglês. Olha... porque geralmente as pessoas respondem, olha, desculpa, eu vi aqui que seu inglês é iniciante ou avançado e a gente está procurando um fluente, e você responder, poxa, me dá uma oportunidade, vamos marcar uma entrevista, e aí na entrevista você se compromete, olha, me comprometo a melhorar o meu inglês. Então assim, você vai quebrando travas, você vai quebrando barreiras e conseguindo o que você quer. Porque a hora que você chega lá na frente do entrevistador, seja do RH, seja alguém algum advogado, e você mostra essa sua vontade ao vivo, olhando no olho da pessoa, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, é incrível. Eu tive até uma experiência uma vez, eu entrevistando uma advogada. Você já trabalhou com processo administrativo tributário? Já. Aí
falei, mas olha a diferença de, olha, já trabalhei com processo administrativo, já fiz isso, já fiz aquilo, conheço muito bem o CARF. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Muita Muito. diferença. E isso, o que eu falei agora, muito dessa questão do tributarista que quer né, entrar num escritório grande, não precisar saber tributário ou não ter trabalhado necessariamente com tributário, quando é estagiário é muito fácil. Agora, quando a gente tem um nível um pouco maior, né? Já faz mais tempo que eu tirei a OAB, eu era de uma outra carreira, eu fazia trabalhista, agora eu quero fazer tributário. Ou acabei de sair da faculdade com a minha OAB, quero fazer tributário. Então, assim, precisa necessariamente ter trabalhado com tributário? Não, mas aí você precisa mostrar alguma base de direito tributário, né? Então, assim, é muito difícil num escritório grande, até porque você vai estar concorrendo com outras pessoas que já têm uma base melhor de direito tributário. Quando você é um advogado júnior, por exemplo, é mais difícil você entrar direto se você nunca trabalhou e se você nunca estudou direito tributário. Exatamente. Então, a hora que você tem um curso de direito tributário no currículo, uma pós-graduação iniciada, precisa ter trabalhado necessariamente com direito tributário? Não, mas Tem que as mostrar que você bases... conhece. Exatamente. Então, assim, essas bases que a gente conversou, princípios constitucionais, você precisa ter essa base de direito tributário para que você, de fato, possa trabalhar com direito tributário. Assim, o simples tributário da faculdade, ele acaba não servindo. Não, não serve. E olha só, muito legal você trazer isso, porque eu já falei algumas vezes aqui para o pessoal, quando a gente vem falar desse assunto, né, de buscar uma colocação no mercado e tal, porque eu, por mais que onde eu passei a maior parte do meu tempo, que foi na Moraes Beck, nunca foi um grande escritório, né, no sentido de tamanho, um escritório muito especializado em tributário, mas um escritório mais boutique. Mas eu também sempre recrutei. E mesmo quando eu estava em São Paulo com o doutor Antônio Carlos, eu também recrutava. Né? Também era minha atribuição recrutar, mesmo que eu era fosse recém-formada ali. E uma coisa que eu sempre perguntei era quanto aquela pessoa conseguia conversar e raciocinar em relação ao direito tributário. Então, trazer algum case, ver se a pessoa está informada, ver se ela está pesquisando, vendo notícia. Porque isso independe, porque às vezes eu falo assim, a pós-graduação, na nossa época, era mais importante porque a gente não tinha essa infinidade de cursos que a gente tem hoje. Né? Então, tinha essa. Só que hoje, por exemplo, a gente tem muitos cursos de qualificação e a gente tem muito acesso à informação. Então, às vezes, a pessoa mostrar que ela está, por mais que ela nunca Estando tenha no trabalhado currículo. nada, mas que ela está, ela consegue desenvolver uma ideia, ela consegue comentar alguma coisa, um cenário, você perguntar o que você acha dessa tese, o que você acha em relação a esse perfil de empresa, você pensa em alguma coisa que poderia caber. Então, assim, a pessoa, isso também mostra o interesse da pessoa em ser tributarista e trabalhar com tributário. Exatamente. Não Exatamente. existe a possibilidade, eu quero ser tributarista, mas não abro nada, não leio nada, não procuro nada, não me Não informo. sei de nada, exatamente. E hoje em dia, eu fico super feliz com os cursos hoje de direito tributário, porque eles mesclam justamente essa coisa dessa teoria e da prática. Você vê o curso de pós-graduação, às vezes você acaba ficando lá 2 anos num negócio, girando em torno, né? Então, essa questão da pós-graduação um pouco mais antiga, né? Então, assim, existem diversos cursos que profissionalizam, não é nem bem essa palavra, mas que te tornam um advogado tributarista bom. E de fato, assim, você falou exatamente o que eu faço. A gente não aplica prova, até quando eu trabalhava no outro escritório, a gente chegava a aplicar uma prova tal, a gente não aplica prova. Entretanto, a gente... Me fala um pouco geralmente algum tema que não tem como a pessoa que quer ser tributarista não saber do que está falando. Me fala um pouco da reforma tributária. O que você acha a respeito? O que você acha que pode acontecer? Qual vai ser o desenrolar disso? Isso está em todos os jornais, isso está em todos os fóruns, entendeu? Então, assim... E aí a pessoa, você vê como ela desenvolve, você vê um raciocínio lógico. E uma pessoa que está
correndo atrás do direito tributário, está se profissionalizando, está de fato querendo trabalhar com direito tributário, reforma tributária vai ser um tema que ela vai tirar de letra, né? Então, assim, eu preciso já ter trabalhado com direito tributário para conseguir essa vaga? Não, mas eu preciso saber que você está antenado, né? E aí, a depender das suas respostas, eu vou levando para uma... Se eu hoje fosse fazer uma entrevista, eu deixo a pessoa contar a história dela, porque é na história dela que o olho brilha. Olha, até me arrepia falar, mas é na história dela que você vê a vontade que ela tá. Ou se é só mais um, entendeu? E beleza, tchau. Mas assim, na história dela você consegue pegar aqui que ela tá com vontade e vai precisar servir café se precisar servir café. A gente brinca de servir café, que assim, a Ana Cláudia tem 200 anos de advogada tributarista e eu... Foi, envelheceu, 200, e ela tá com a mesma cara desde que eu a conheci em 2001, é uma coisa de louco. Coisa de louco. Eu tenho 20 anos de direito tributário, indo, na verdade, um pouquinho mais de 20 anos agora. E assim, se precisar, eu vou servir café na sala, né? Então, assim, é aquele tipo de pessoa que tá lá vestindo a camisa do lugar, pau pra toda obra, e é o tipo de pessoa que a gente procura. Então, assim, a pessoa, na hora que ela conta a história dela, já está no olho dela que ela vai ser a pessoa que vai desde fazer uma super inicial, uma super defesa, uma super reorganização tributária, e ela também vai servir café. Então, são essas pessoas que eu particularmente dou muito valor e gosto muito. Então, assim, perguntei a formação da pessoa, tá. E aí a gente vai discutir um pouco o técnico. Olha, me fala de reforma tributária. A pessoa vai falando. Nunca trabalhou com direito tributário, nunca fez uma peça, mas tem total noção lógica do que está acontecendo, sabe quais as discussões. Aí você passa por uma outra discussão. Putz, reforma tributária passou bem, reforma tributária está em todos os jornais. Vamos no PERSE. Fala do PERSE, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fala, opa, a pessoa tá mais bem informada. Vamos falar das medidas novas agora do Haddad. Então, você vai subindo, você fala, gente, a pessoa ela tem total condição de trabalhar com tributário sem nunca ter trabalhado com tributário. Então, assim, é nesse caminho, né, e começar sendo feliz desde a elaboração do e-mail até a recepção da secretária que vai te recepcionar no escritório, até estar preparado para poder discutir temas tributários de igual para igual. Né? Então, assim, isso diz muito sobre o candidato. Eu vejo também, eu não sei vocês aí, Camila, mas eu pegando aqui, quando a gente, principalmente no escritório, né? Vou falar do escritório de advocacia. Quando a gente quer um advogado tributarista para escrever pareceres ou um advogado tributarista para atuar no contencioso tributário, a gente também pensa que são perfis um pouco diferentes, né? O advogado mais para o consultivo, o advogado mais para o contencioso. Então, acho que é legal também a pessoa que está se preparando e pensando que ela vai para uma estrutura, saber se isso vai ser relevante, o cargo que ela vai ocupar. Porque eu vejo assim, o profissional do contencioso, ele, além de tudo, ele precisa conhecer processo e ele precisa escrever muito bem. Né? Então, são outras habilidades que ele tem que ter que não necessita necessariamente de experiência, mas assim, uma experiência. Se eu quero um advogado para contencioso judicial, ele tem que saber processo civil. Ele nunca trabalhou com processo civil, ele nunca trabalhou. Aí eu fico com um pezinho atrás, sabe? Porque a não ser que eu seja muito disposta a treinar essa pessoa. Né? Então, mas eu quero alguém jamais para chegar botando a mão na massa e trabalhando com petição, trabalhando nos recursos. Eu vou buscar um pouquinho desse background, você sabe? Você, né, tem essa facilidade. Daí, nesse caso, eu gosto de aplicar uma provinha. Gosto para ver como que a pessoa escreve. Para ver como a pessoa escreve. Nos casos de contencioso, certamente. Porque aí vai ser muito importante para a gente criar se essa pessoa vai se ajustar àquela vaga ou não. O que é diferente um pouco mais do trabalho consultivo. Porque seu trabalho consultivo, claro que precisa escrever, não tem jeito, né? Você tem que ter pelo menos um raciocínio lógico, né? E outra, advogado, não tem advogado que não saiba escrever ou que não goste de escrever. Porque o que não sabe escrever,
Putz, assim, ele não vai ter chance, ele não vai. E nem na faculdade, praticamente, ele deve ter passado. Então, assim, para passar na faculdade, ele tem que ter feito uma redação minimamente lógica e razoável. Então, assim, eu já Mas parto sempre do pressuposto. eu já vi umas coisas assim na vida que, olha, eu nunca vai a pessoa conseguiu terminar a faculdade sem respeito, né? Graças a Deus, esse tipo chega bem pouco perto da gente, né? Já faz uma triagem, né? Melhor antes, assim. Já triou mais, não, mas eu... Você já triou no e-mail que você recebeu. E É provavelmente verdade. deve estar mal escrito, não faz o menor sentido. Então, assim, não é esse tributarista que eu quero para trabalhar comigo. A pessoa não sabe nem escrever um e-mail. Isso é importante. Até pensando no pessoal que está se qualificando para isso, eu falo muito. Gente, vocês querem ser tributaristas, vocês querem ser estratégicos para a empresa, vocês precisam saber escrever. Então, se você tem, né? Não, principalmente porque eu falo com muita gente que não é advogado, né? Às vezes a pessoa Uhum. vem da contabilidade e não é na contabilidade, acho que não é tão importante assim, né? Mas se a gente vai, ou ter alguém que pelo menos dentro da tua estrutura ali ocupe essa função, porque você tem que escrever, por mais, ó, vamos pensar. O pessoal que vem muito da contabilidade do direito está vindo muito para fazer recuperação de tributos na esfera Sim. administrativa. Você tem que entregar um relatório para o teu cliente. Né? Você tem que entregar ali. Inteligível. E normalmente você tem que colocar os fundamentos jurídicos ali, né? Por que você está fazendo? Tu tem que saber escrever. Tem que ter ali o que você falou, tem que ter uma ideia lógica, uma concatenação de ideias ali. Então, eu acho assim que escrever é fundamental e é algo que tem que já, se você não tem essa pré-qualificação, tem que buscar. Eu já falo, no FTF eu não ensino a escrever, não. Você já já sabe escrever, entendeu? Exato, exato. E assim, o que muito acontece são pessoas, enfim, são advogados, e a gente já teve muito isso no escritório anterior. São as pessoas que vieram de auditoria, mas advogados de Big Four, e eles acabam fazendo muito menos relatório do que a gente dentro do escritório. E o que acontecia muito era assim, a pessoa ela não conseguia colocar tudo que ela encontrou, que eram informações valiosíssimas, de uma forma estruturada. E eu afirmo para você, Lê, a pessoa ela consegue aprender a escrever. Porque eu tive pessoas muito boas lá, que dentro de 6 meses, né, você tem um período razoável de adaptação, que em 6 meses a pessoa se tornou um avião, porque ela vai escrevendo, tem pessoas que revisam, ela escreve, pessoas que revisam, e assim, aí você passa a ler os memorandos que já foram feitos pelo escritório. Os memorandos todos, eles têm a mesma ordem de ideias, né? Então, eu vou colocar lá, vou fazer um memorando. Eu vou colocar lá primeiro a introdução, para que o memorando serve, depois um resumo da conclusão, e aí fatos. Então, assim, você consegue, indo atrás, dentro do escritório, lendo os memorandos que já existem no diretório, você consegue se ajustar e em 6 meses a pessoa que fazia só relatório em número, fazer um trabalho muito bem feito. É possível. Não, tudo é possível. Uma coisa que eu deixo bem claro para as pessoas, tá? Ou a partir do processo, ou sei lá, fazer o teu contrato, fazer, né, o teu parecer, é justamente essas fases, né? O que você precisa colocar ali dentro dessa tua linha de construção do documento. Isso e já dá um norte, né? Já dá um bom norte ali para a pessoa. Agora, realmente, a parte da escrita, né, da gramática, enfim, questões aí, eu acho que a pessoa já tem que buscar por si, às vezes até se aprimorar com cursos de português. Já aconteceu de advogados da minha equipe que eu via que eles tinham problema não sei, de lógica mesmo, né? De colocar, às vezes escrever um parágrafo de baixo, não tinha relação, assim, tinha umas coisas. Eu falei, vai buscar um curso de redação. Exato! Um curso de redação que vai te ajudar. E o curso de redação, ele vai servir tanto, porque assim, vai te ensinar como é que justamente, olha, é a premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, assim, ele vai te direcionar dessa forma, né? Mas fato é que a pessoa que ela não sabe escrever, ela não vai saber, ela não tem um pensamento lógico, o e-mail que vai chegar pra gente, ele já vai ser descartado. Porque assim, essa pessoa não sabe nem escrever um e-mail demonstrando que ela quer trabalhar comigo. Então, assim, essa é a pessoa que eu já descartei logo de cara, né? Então, assim, porque esse é o mínimo.
Esse é o mínimo do advogado, é o mínimo esperado do advogado, exatamente. É o pressuposto basilar, né? Exatamente. E me diz uma coisa, normalmente um processo seletivo ele tem algumas fases, né? Não sei como que é a realidade de vocês, mas normalmente tem algumas fases. E eu estava lembrando, eu acho que já passei por um processo seletivo na Tozini e eu não fui aceita, né? Porque senão eu teria trabalhado lá. Mas eu acho que Mas lá em 2000, acho que de lá São no Paulo? São Paulo, quando eu voltei da. Porque eu fiquei em São Paulo, morei 4 anos em São Paulo. Que Então ano foi isso? foi deixa eu pensar, 2005. 2005 eu fiz alguns processos seletivos. E foi logo que eu voltei da França, da Inglaterra. Aí eu acho que eu fiz no Tozini, mas eu não tô lembrando se foi no Tozini que eu fiz e era uma advogada bem novinha que fez entrevista comigo. E eu não lembro também o que foi que eu não fui bem assim, mas acontece, né? Eu certamente lembraria, porque assim, eu lembro das carinhas, né? Eu lembro da. Então, assim, provavelmente não foi comigo, porque a gente também lá tinham três equipes de tributário, né? Porque geralmente o que acontece? Em escritório grande, ou o RH ele começa a buscar, enfim, currículos. Por exemplo, eu tenho uma vaga aberta de advogado júnior. O RH começa a procurar na base deles currículos e eu geralmente chego nos meus advogados estagiários e falo, gente, eu preciso desse perfil. Mandem um e-mail nos e-groups e aí a gente começa a receber currículo. E aí eu mesma faço a triagem. E eu faço um papel de RH, porque assim, e por isso que várias vezes lá no Tozini eu comprava briga. Ah, mas eu acho que essa pessoa não é boa porque ela não estudou na faculdade X. Eu falei, não quero saber. Olha como ela quer trabalhar aqui. Olha, a pessoa. Eu cheguei, tem uma menina que eu até gosto muito, que ela tinha inclusive trabalhado de faxineira. Ai, mas Camila, eu falei, eu quero contratar essa pessoa. Porque assim, com o dinheiro que ela foi faxineira, ela foi fazer faculdade, ela foi passar 3 meses em Boston. Então, assim, para aprender inglês, eu falei, e ela ainda não tinha um inglês super fluente, mas falou, eu quero, eu me disponho, eu me proponho a estudar inglês para ficar no nível que vocês precisam, e foi o que ela fez, e hoje ela é uma mega tributarista. Olha Não, que não show. pode falar palavrão. Então, assim, e eu brigo com as pessoas. A Ana fala, você, independente de onde a pessoa veio, de que faculdade ela estudou, se ela tem inglês ou não, se a Camila cisma que essa pessoa tem que estar na equipe dela, porque ela está com vontade, está com sangue no olho, ela traz. E é exatamente isso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter isso. E aí, num grande escritório, o RH, às vezes, ele barra em algumas coisas. Por isso que o teu e-mail de apresentação, ou a tua mensagem de apresentação, se você vai mandar o seu currículo pelo site do escritório, por exemplo, esse currículo vai chegar no RH. Só que ele vai chegar com um textinho. Então, assim, se esforça nesse textinho, mostra que você quer, mostra que se você não tem um inglês tão bom, você vai atrás dele, peça uma Vai oportunidade. compensar. Por processo seletivo e daí fui trabalhar com o doutor Antônio, né? Daí fui trabalhar na época ele era afiliado da Richards Butler, né? Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Aí vai ser bem essa época. Eu passei por vários processos seletivos. Essa é a única época que eu quis, né, fazer processo seletivo, porque eu não queria aquela coisa, ai, mas eu sei que trabalhei com o pai, né? Eu queria receber não mesmo, sabe? Falei, não, quero passar por processo seletivo, porque eu não quero saber o que é esse mercado de trabalho aí que não seja só trabalhando com o pai, porque para mim é sempre muito cômodo, né? O pai já tem escritório, sempre trabalhei com ele, é na área Sem que eu gosto. dúvida. É super reconhecido, imagina. Super reconhecido e tal. E já era na época, né? Sempre foi, desde que o BPT teve ascensão, sempre foi. Mas eu queria ter uma experiência, eu queria ser a rebelde ali. Não dá pra se contentar, que você já tinha tudo ali. Não queria me contentar. Eu queria saber bater na porta e receber não. E eu recebi muito não. Eu lembro que da Demarest eu recebi não.
Pinheiro Neto, já falei logo de cara com a Luciana na época. Ela falou, Letícia, aqui a gente não contrata ninguém que não tenha sido estagiário antes. Eu falei, poxa vida, Isso que é droga. verdade. Aí, tinha- Claro. aí tinha escritório que falava assim, Letícia, a gente não contrata ninguém que não tenha vindo de Big Four antes. Eu falei, eu É. não por Big Four. Então tem essas coisas no meu, eu recebi muito não, gente, olha, eu recebi muito Não, não. e não é fácil, assim, não é fácil. Eu quero entrar num grande escritório reconhecido. Não é fácil, não é fácil, mas assim, o que que eu posso melhor fazer, assim, tudo que estiver ao meu alcance, né? Então, são essas coisas que a gente comentou agora, uma a uma. Então, assim, a hora que eu faço tudo que está ao meu alcance, fala, bom, Ou muitas coisas, porque eu tinha uma realidade, né? Eu sempre falo, é muito bom a gente ter outras realidades, ter essa possibilidade de ter outras realidades. Então, eu queria, sempre quis, né? Sempre fui essa meio rebelde, assim, não, quero ver o que é, né, outra coisa. E rebelde de novo, né? Falei, não, quero empreender do zero, eu sozinha, não quero nada pronto, né? Quero criar mesmo do zero, quero saber o que é bater na porta do cliente para ter que pagar as contas. Então, é assim. Eu sempre fui meio do contra, né? Para o meu próprio prejuízo, sei lá. Eu só podia ter não, ficado. mas olha o quanto isso te enriqueceu, né? Olha o quanto isso te tornou uma advogada tributarista completa, né? Você Então, foi eu atrás, você buscou. tive os méritos ali e fui a única que perpetuei também, né? Eu falo, no final das contas, foi só eu que fiquei no tributário, porque os outros, todos os três irmãos, ninguém ficou. Só Ninguém eu ficou. mesmo. Só eu mesmo que fiquei no tributário. Mas assim, para que sirva de lição as pessoas não desistir também, né? Porque eu acho que às vezes a gente se prepara e não quer dizer que você recebeu um não, que você é uma pessoa mal qualificada, ou que você tem, né? Às vezes você não De foi a jeito nenhum. pessoa indicada para aquele perfil, naquele momento. É como eu falei, tem escritórios, quando a gente fala de grandes escritórios, eles têm as regras já bem definidas de como contrata. Tem escritório que, desculpa, Letícia, aqui a gente só contrata quem é estagiário. Eu cheguei tarde, né? Então, fazer o quê? Mas você Não foi sabe, você estava falando isso agora, e sabe uma coisa muito legal? Quando eu recebo, enfim, fiz a entrevista com a pessoa, e aí, às vezes, o processo seletivo demora mesmo, né? Até eu conseguir conversar com a sócia, até eu definir com o diretor financeiro quanto a pessoa pode ganhar. Isso pode levar um tempo. A pessoa que manda nesse meio tempo, oi, aqui é a Camila, eu fiz entrevista com você e tal, 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 tal. Tenho muito interesse na vaga, gostaria de saber como está o processo seletivo. Eu acho isso sensacional, sensacional. E eu tive um outro. Mostra pela segunda vez o interesse da pessoa, né? Exato, exato. Não é aquela assim, fui lá, fiz e se rolar, rolou e tchau. E um segundo exemplo que também me chamou muito a atenção na época, eu entrevistei uma pessoa, acabou não dando certo, e eu liguei para ela, falei, olha, de toda forma, vou deixar o teu currículo aqui no banco de dados, quando tiver uma nova oportunidade, e de tempos em tempos, você vê como essa pessoa, ela queria trabalhar lá e por fim a gente contratou ela, de tempos em tempos, eu gostaria de saber se abriu alguma vaga nesse perfil. Então, assim, a pessoa estava afim mesmo. E foi uma contratação excelente. Hoje em dia, ela é super tributarista também. Então, assim, olha como você mostrar a tua vontade, né? E vamos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença nessa questão dessa entrevista de emprego, de você iniciar na carreira tributária. Faz muita diferença. Legal, né? Bom ver se o pessoal não desanimar, né? Às vezes é isso, né? Você gosta de um lugar específico. Poxa, eu tenho desejo de trabalhar naquele lugar. Então, mostre que você tem esse desejo de fato e não desista na primeira negativa que você recebe, porque é isso, vagas vão surgindo, né? Vão surgindo. Às vezes você não era Exato. qualificado para aquele momento, ou não era o perfil ideal para aquele momento. Exato. Mas pode ser que seja para outro momento. Exato, talvez como estagiária, eles queriam um outro, na verdade, assim, como um advogado júnior, eles queriam alguém que soubesse um pouco mais já de direito tributário. Mas você vai ficar um tempo, sei lá, 2, 3 anos em outro escritório, e aí, como pleno, eu vou bater lá na porta de novo, falar, olha, você me achou que eu não estava tão qualificado, mas eu estudei pra caramba, olha aqui, entendeu? E você não desistir. Não desistir, porque assim, a gente vê como as pessoas
obstinadas, que querem e que mostram vontade, como elas conseguem entrar onde elas querem, trabalhar com quem elas querem. É muito louco isso. Não, isso é, olha, muito legal, muito legal. E Camila, para a gente já ir caminhando para o fim desse nosso bate-papo aqui, tem aquela máxima, né, que as pessoas elas contratam pelo currículo e demitem pela parte da inteligência emocional. Como que você lida com isso, né, dentro do teu ecossistema aí de contratação e de manutenção de equipe? Sim, é a verdade, né? A hora que você entrevista uma pessoa, você consegue ver o que ela contou. Vai ser no dia a dia como um casamento. Vai ser no dia a dia que você, de fato, vai conhecendo a pessoa. E como é interessante isso, essa questão da inteligência emocional, porque o nosso trabalho é um trabalho difícil. Você não tem horário, você trabalha pra caramba, você trabalha com pessoas difíceis. Como você tem inteligência emocional faz toda a diferença. Eu conheci profissionais incríveis que não foram para frente por não ter inteligência emocional. Então, assim, isso que você falou, que a pessoa contrata pelo currículo e provavelmente demite pela falta de, né, inteligência emocional, como isso faz diferença? Né? E você não ensina inteligência emocional, né? Eu pelo menos, é muito difícil isso, né? Você, enfim, achar cursos, essas coisas, mas assim, é uma coisa Hoje em meio dia de. até tem mais, né? Hoje em dia tem mais isso, né? Tem o curso do Augusto Cury, que é maravilhoso, gestão da Ah, emoção. é verdade, é Muito bom verdade. o curso. Eu fiz o curso dele, inclusive, porque a gente sempre pode melhorar, né? É, Tudo que a gente pode exato. melhorar. Mas o curso dele de gestão da emoção é maravilhoso, Sim. maravilhoso. Mas assim, a gente viu pessoas talentosíssimas com perfis incríveis que acabaram não crescendo na carreira, porque não sabem lidar com pessoas. E isso eu foco para a pessoa que vem trabalhar comigo, é a primeira coisa que eu falo. Advogado trabalha com pessoas. Então, você ser unicamente uma pessoa que escreve muito ou uma pessoa que tem ideias mirabolantes para reorganizações societárias. Se você não souber lidar com a sua equipe, se você não souber lidar com as situações do dia a dia que as pessoas te impõem, se você não souber lidar com a pressão do teu cliente, você não vai virar nada. E não é que você não vai virar nada, é assim, a chance de você se desenvolver na carreira é uma chance muito menor do que uma pessoa que, sabe lidar com situações adversas, né? Sabe o que fazer, como se portar. Então, assim, como isso faz diferença e hoje em dia ainda mais, porque a gente vê que as pessoas estão muito loucas. Então você vê, é que eu trabalho praticamente com as mesmas pessoas há muito tempo, né? Mas como as pessoas estão malucas. E você fala, mas eu tenho que aguentar isso? Depende do que você quer para tua carreira, né? Então, assim, eu preciso ter esse jogo emocional e eu preciso saber lidar com pessoas. Então, para ser advogado hoje, eu não vou precisar só saber escrever, que é o que a gente estava falando, de saber escrever. Isso tudo eu preciso. Mas eu preciso de uma coisa que a faculdade de Direito não vai me dar. E eu preciso já vir com isso, senão eu não vou aguentar o tranco. E aí não vai adiantar muita coisa tudo que eu investi. Porque tem uma coisa, né? Atualmente, eu acho que principalmente em grandes ecossistemas aí, como o Escritório de São Paulo, a pressão é muito grande. Então, a pressão do cliente é muito grande. Às vezes a gente tem prazos apertados. Eu sei porque é a época que eu... Não sei se foi a época que eu mais trabalhei, porque eu trabalho pra caramba até hoje. Exato. Mas eu acho que essa era uma época que eu não tinha tanta flexibilidade de horário, né? Tipo, eu não podia fazer os meus horários. Mas eu lembro, assim, que era muita pressão, porque a gente tinha que entregar, tinha que fazer e às vezes você tem que ouvir coisas que você não gosta, né? Só que aí que vem. Porque agora, estando do outro lado, né? A gente sabe que a pressão vem do cliente, a pressão vem do ambiente. Então, às vezes, também a gente não consegue 100% do tempo controlar a nossa, gerir a nossa emoção. Tem dia que a gente tá mais bem-humorado e tem dia que a gente tá com pavio curto, né? Aqui falam que eu, assim, eu consigo ter, a minha elasticidade emocional é bem grande, mas tem dia que
tá, mesmo por mais elástico que eu seja no emocional, às vezes eu aperto mais mesmo. E não que você seja desrespeitosa, não que você seja, entendeu? De fato, tem horas que você quer matar uns 40 na tua frente, mas assim, a inteligência emocional te leva a não desrespeitar o outro, né? Você chegar Exato, no limite. importante, exato. Exato. Mas às vezes a própria cobrança, né? Nós, como vamos pensar do lado do empregador, a gente está o tempo todo querendo prestar o melhor serviço para o nosso cliente, a gente tem que exigir da nossa equipe, de quem está trabalhando com a gente, também manter esse mesmo grau de excelência que a gente, né, quer levar para o nosso cliente. Então, esse nível de cobrança que às vezes faz com que às vezes a gente seja mais enérgico no sentido de estar ali, né? Falar, gente, ó, tem isso aqui, tem esse prazo, tem que fazer dessa forma. Então, para a pessoa que está buscando uma vaga de emprego, está buscando, pense que vão ter, nem sempre são flores, né? Nem Ai, sempre os dias são floridos, assim, que tá todo mundo de bom humor. Tem dia que o tempo fecha mesmo. exato. Então, saber lidar com isso é importante também. Saber lidar com isso, saber. E às vezes não estou falando nem que é uma relação de hierarquia, às vezes são entre os pares, né? Entre os pares. Entre os pares ali. Exatamente. Esses dias assim mais nebulosos. Então tem que saber lidar porque vai acontecer. É um ambiente de pressão, ambiente de escritório, ambiente ser tributarista. Esses dias tem esse momento, né? Não é só nessa drama, né? Não é só romance, né? Tem esse momento Exato. de pressão mesmo. Não, e no começo dessa live a gente até falou, bom, na verdade, o começo da carreira tributária eu vou decidir se eu vou querer ir para um escritório, trabalhar com outras pessoas, ou se eu vou querer fazer o meu próprio, trabalhar e eu mandar nas pessoas. Porque a partir do momento que você escolhe estar dentro de uma organização, né, de um grande escritório, ou mesmo de um escritório médio, pequeno, você precisa saber e precisa ter certeza que você tem inteligência emocional para lidar com pessoas. E o lidar com pessoas é saber que aquela pessoa, ela é maluca e eu vou saber contornar ela tão facilmente, entendeu? E aquilo não vai abalar meu dia. Às vezes abala, a gente sabe. Mas assim, essa inteligência emocional que eu acho que falta um pouco. Eu, graças a Deus, tenho um time maravilhoso que eu construí e eu não falo nem de falta de inteligência emocional, mas eu já trabalhei com muita gente. Eu falo que talento desperdiçado. E talento desperdiçado. E a pessoa acabou não indo para frente. E tudo bem. E depois ela vai trabalhar e vai abrir o escritório dela e vai estourar. Mas assim, dentro dessa organização, não tem como. Não tem como. Eu já trabalhei também com advogados muito bons, equipe que a gente formou de base, assim, muito bom. Mas aí gera conflito, não foi nem comigo, né? Mas assim, com outros sócios. Entre os pares. Não, gerou conflito, assim, que já bateu de frente e acabou o relacionamento ali e pronto, né? Acaba porque quando a gente tem uma pessoa de um lado que é um pouco mais explosiva, você tem que saber lidar com essa pessoa mais explosiva. Né? Você não pode entrar na pólvora junto e queimar junto, porque senão não dá certo, né? Então, exatamente. Quando a gente lida com pessoas mais explosivas, a gente tem que ficar um pouco mais, né? Se vê um momento, baixa a bola, tenta deixar esfriar. Bota a bola no chão, exatamente. Se não há momento de conversar, vai cada um pro seu lado. Que nem o relacionamento, né? Nem o relacionamento de... Não, e a verdade, Lê, é assim, por mais incrível e talentosa que a pessoa seja, a gente não quer mais trabalho, a gente quer mais trabalho de cliente, a gente não quer que a equipe nos dê muito trabalho, não dê mais trabalho. Então, assim, infelizmente as pessoas são substituíveis, né? Não. Também, seja em relacionamento, né? Também nos escritórios. Então, assim, a pessoa ela tá me dando mais trabalho do que me ajudando, tchau. Entendeu? Exato. Então, assim, infelizmente, assim, não me encontrei aqui ou, putz, eu já sei que eu sou dessa forma, não é num grande escritório que eu vou começar. Então, assim, tudo que a gente falou hoje de como se portar numa entrevista de emprego, requisitos, para entrar num grande escritório, não serve. Então, a gente vai pensar em abrir um escritório nosso, porque eu não quero me subordinar a ninguém. Eu vou estudar para concurso, né? São outros, você vai por outro caminho, também super legítimo, que você também vai ganhar dinheiro, também vai ser feliz,
São escolhas. né? São São escolhas. escolhas. São escolhas de acordo com o teu perfil. São escolhas, exato. E olha, dá pra gente falar muita coisa sobre isso. Acho que a gente já deu assim, um bom panorama, já demos caminho das pedras aqui para o pessoal que quer. E olha, e tudo que a gente falou aqui também não é só para grandes escritórios, tá? Quer trabalhar em um outro ecossistema que não seja o seu próprio, que você vai construir como empreendedor. Exato. Você Escritório vai... boutique, escritório pequeno, escritório médio, isso daqui tudo serve para todos esses. Serve para todos. Então, a partir do momento que você decide, não, eu quero trabalhar dentro de uma outra estrutura, saiba que é isso que você vai enfrentar, assim que você vai se deparar, assim que você precisa se preparar para você ser E o não mais... desista. para ser o mais assertivo possível e errar menos, né? Vamos pensar assim, errar menos e não desistir faz parte do jogo, né? Para tudo. Né? Exatamente. O teu propósito tem que ser maior, né? Eu falo isso para os alunos. O teu propósito para ser tributarista tem que ser maior do que qualquer obstáculo que você enfrente no meio do caminho, porque senão você vai desistir. Porque nenhuma jornada é fácil. Isso não é só para ser tributarista, né? É para qualquer jornada que a gente resolver seguir na nossa vida. Mas falando da nossa área, que é o tributário, que é para a nossa carreira de tributarista, você vai enfrentar momentos de dificuldade, você vai enfrentar momentos em que vai estar procurando um lugar para trabalhar, às vezes vai demorar muito tempo, né? Às vezes vou empreender, às vezes vai demorar também para conseguir formar a sua carteira de clientes que te dê a sua liberdade financeira, mas se o teu propósito é maior, quanto maior o teu propósito, mais energia você vai colocar naquilo, mais foco para você ter o resultado antes. Então, acho que isso serve assim para pegar assim para todo mundo que está aqui nos assistindo ou que está nos ouvindo. Se teu propósito é esse, ser tributarista, se teu propósito é trabalhar em algum lugar, se prepara, se qualifica. Né? A gente já deu todas as dicas para você se qualificar. Se prepara para essa jornada. Né? Exatamente. E eu vou aproveitar aqui, Lê, caso tenha algum aluno seu, estagiário de terceiro ano, estou abrindo hoje processo seletivo aqui com você, processo seletivo para a gente encontrar um estagiário de terceiro ano de faculdade de Direito, né? Para trabalhar com direito tributário. Então, se você é aluno da Lê, for estagiário de terceiro ano ou conhecer algum estagiário de terceiro ano, estamos à disposição. A Letícia até colocou o meu Instagram na chamada lá do Instagram dela. Mas fala, porque vai ter gente que vai ouvir, né? Depois vai ouvir. Sim. Então eu vou colocar o meu Instagram. Meu Instagram é @CamilaTapias. Sem ponto, sem nada, né? Camila Tapias. Sem nada, exatamente. Meu LinkedIn você vai me achar como Camila Tapias também. Então, e lá tem o meu e-mail pessoal. Tem o nome do escritório. Tem o nome do escritório, exatamente. E se eu te chamar para conversar, eu quero tudo que eu falei aqui tem que estar lá bonitinho, hein? Aí eu vou te passar o link aqui da gravação, Camila, você fala assim, ó, tô procurando, eu já tô dando as dicas aqui, ó, segue o link, assiste, se prepara, porque eu já vai encurtar o meu caminho aqui, entendeu? Exatamente. Eu só quero que o candidato que já tenha visto a minha live aqui, que eu dei esse caminho das pedras, então você já trata de fazer tudo certinho, curta meu caminho, curta meu tempo e a gente vai... Exatamente. Depois você me conta como que foi a pessoa que você se tornou. Essa pessoa vai ser de sorte, hein? Vai ter uma jornada incrível pela frente, aprender pra caramba, trabalhar com você e com a Ana Cláudia, meu Deus. Então, que bom, fico feliz. Olha só, aproveitem essa oportunidade, gente. Todos os dias, viu? Já vou dizendo pra vocês que não aparece todos os dias. Se lá atrás, né? Lá em 2005, quando eu fui fazer... Poxa, gente! Nossa, Camila, não foi com você. Não foi comigo, não foi, com certeza. Ela provavelmente começou com o RH. Não foi com você. Eu não lembro direito também. Tava muito no comecinho, né, gente? Bagagem que a gente adquiria. Eu tinha acabado, me formei em 2003. Tinha acabado de voltei em setembro de 2005 para o Brasil. Então foi bem recente, foi bem ali. Em janeiro de 2006 Foi isso? Não, isso foi 2006. Eu voltei da França e da Inglaterra em 2006. Me confundi. Em 2005, voltei em 2006. Então, isso deve ter sido para fim de 2006, ali que eu comecei lá no Doutor Antônio em janeiro de 2007. Tá bom. Provavelmente foi primeiro com RH.
Foi lá. Se foi uma entrevista só. Eu E não me lembro as tão coisas bem. acontecem como tem que acontecer, né? Era para você não ter entrado lá e ter se tornado uma super tributarista com esse seu Instagram que eu sigo há bastante tempo, que eu adoro, eu acho incrível. Então, assim, parabéns pelo trabalho de verdade. Sou Imagina, super fã. obrigada. Tamo juntas. O Beto entrou aqui agora há pouco, mandou um beijo. Maravilhoso. Gosto muito dele. O Beto tava aqui, beijo, Beto. Então, gente, olha, Camila, tem mais alguma para finalizar? Alguma mensagem final que você queria deixar para o pessoal? Eu acho que a gente falou tudo. A única coisa é invista em estudar tributário. A Letícia ela tem um curso incrível que é para você começar do zero e se tornar um tributarista super completo. Então, assim, invista em estudo tributário, porque é isso que vai te levar a ser de fato um tributarista bem remunerado, reconhecido, que vai poder dar aula. Então, assim, invista. Nenhum dinheiro é perdido. Porque a gente olha e fala, ai, gente, R$ 2.000, R$ 3.000. Gente, invista. Porque a gente está investindo em você, na Quanto que a carreira. gente investiu numa faculdade, né? Gente, é muito, muito. Quanto E que numa investiu numa pós-graduação, pós? que você fica anos e anos e anos. Hoje em dia, com cursos como o seu, que começa do zero e chega a, imagina, a inteligência da tributação, isso é incrível, super completo. Então, assim, invistam. Invistam que se vale a pena alguma coisa na vida, é investir em si próprio, na sua educação, ainda mais se você quer ser um tributarista. Então, assim, invista em direito tributário. Já diz, eu não lembro de quem que é a frase, mas que estudar é o que rende os maiores juros, né? E de fato, o que mais vai render na nossa vida, porque é para a vida, né? Exato. A única coisa que você tem que fazer é não apenas investir, não investir dinheiro, mas investir o seu tempo estudando. Né? Exatamente, exatamente. Invista seu tempo estudando, invista em você. Estudando, porque... Sai do Instagram. Exato, não fica só no Instagram, não. É que a gente se vicia, né? Você sabe que a gente Instagram e às vezes a gente investe em curso e não abre o curso depois, esquece lá Muitos. o curso. Acontece muito isso, então não façam isso. Não façam isso. Exatamente. Eu bato muito na tecla, a gente tem que ter rotina de estudo, tem que ter rotina de todo dia, tem que estudar pelo menos, seja 40 minutinhos. O escovar o dente, é fazer, sabe, comer saudável, é investir e estudar. Faz parte. Mas Camila, amei, gostei muito. Obrigada, adorei falar com você. Estou muito feliz que eu vou te ver em São Paulo no meu evento. Fiquei assim, muito feliz. Para quem não sabe, a Camila vai participar da terceira edição do Mundo FTF, que é o nosso encontro presencial. Vai ser em São Paulo em 2023, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Então vai estar a Camila, vai estar a Ana Cláudia lá, vai estar um time assim de peso que eu tô me achando, sabe? Eu tô me achando assim lá no último. Porque com tanta gente boa que vai estar lá. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Então, se você quer participar, mesmo que você não seja meu aluno, não tem problema. Essa edição a gente vai abrir para não alunos também. Então, me manda uma mensagem no direct lá, Tributarista do Futuro. Coloca lá, Mundo FTF, quero participar, que eu te mando todas as informações. E quanto antes você adquirir o seu ingresso, mais barato você vai pagar, né? Porque a gente vai trabalhando com lotes e quanto mais tempo passa, mais vai ficando caro o lote. Então, além das vagas serem limitadas, tem essa questão que vai aumentando o preço também. Então, quanto antes você adquirir o seu ingresso, mais dinheiro no bolso você vai pôr, né? Vai ser uma honra participar, vou amar. Ai, que bom, que bom. Manda um beijão para Ana Cláudia. Gosto muito dela, mas faz tempo que eu não vejo a Ana Cláudia, inclusive. Estou bem feliz que eu vou revê-la. E estaremos juntas em junho, né? Com certeza. Isso aí. E se vier antes para cá, avise e a gente toma um café. Vou antes, com certeza. Tem algumas idas então, em São Paulo, te aviso, pode deixar. Vou conhecer o escritório porque eu não conheço. É isso. Não, gente, vamos lá tomar um café com a gente. Vou, não, com o maior prazer. Vou te mandar mensagem. Por favor. Então, a todos que nos acompanharam, muito obrigada pelo teu tempo. Parabéns pelo seu interesse em estar aqui. Continue lembrando-se que nós temos mais de 100 episódios para maratonar no podcast do Futuro. Então, se você ainda não é assinante do podcast, corre para a sua plataforma de podcast de preferência e procura lá Podcast Tributarista do Futuro. Assina. Nós temos também uma playlist no BPT, no canal do YouTube do BPT Educação, só com os episódios do podcast. Então, para quem gosta de ver e não apenas de ouvir, olha lá a playlist, aproveita e já se inscreve no canal do BPT Educação. E continua me acompanhando no Tributarista do Futuro, porque a gente tem conteúdo todos os dias, lives 2 vezes na semana. E para quem está aqui ao vivo com a gente, começa na segunda-feira, agora dia 30, a Revolução Tributarista, que é o meu evento
ao vivo, online e gratuito para te ensinar como que você pode se tornar um tributarista de inteligência de negócio. E vou te dar, sim, já um caminho das pedras que vai revolucionar a sua visão do tributarista, tá bom? Camila, Muito legal. beijo. Obrigada. Imagina, a todos que estão aqui, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.